Por décadas, Portugal hesitou. O território brasileiro era vasto demais, distante demais, incerto demais. Durante os primeiros anos após 1500, a coroa portuguesa não via o Brasil como prioridade. O reino estava voltado para o comércio oriental, para as rotas das especiarias, para os lucros rápidos que vinham da Ásia. O Brasil era, no máximo, uma promessa distante, um lugar de passagem, um ponto estratégico no mapa do Atlântico. Mas essa visão começou a ruir lentamente. O que Portugal não percebeu de imediato foi que, enquanto hesitava, o território brasileiro estava sendo ocupado, não por decisão do Estado, mas por ações individuais, interesses privados e presenças estrangeiras. O Brasil estava deixando de ser um espaço vazio no papel para se tornar um território disputado na prática. A coroa perdeu o controle antes mesmo de tentar exercê-lo. Relatórios enviados à metrópole começaram a se acumular. Falavam de franceses circulando livremente pelo litoral, estabelecendo alianças sólidas com povos indígenas. Falavam de extração ilegal de pau-brasil, de comércio fora do controle real, de europeus vivendo entre indígenas sem qualquer supervisão. Falavam, sobretudo, de um território que Portugal dizia possuir, mas não dominava. A ameaça era clara. Se nada fosse feito, o Brasil escaparia. Portugal compreendeu então algo fundamental. Tratados assinados na Europa não garantiam posse real. O Tratado de Tordesilhas não impedia franceses de aportar, negociar e permanecer. O direito só existia onde havia presença organizada, contínua e armada. Era a lógica do século XVI. Quem não ocupava, perdia. Essa percepção não surgiu de uma vez. Foi construída aos poucos, conforme o risco aumentava. A França, em especial, tornava-se um fantasma constante. Sua presença no litoral brasileiro era frequente, bem aceita por muitos povos indígenas e, aos olhos portugueses, perigosa demais para ser ignorada. O medo não era apenas econômico, era político. Perder o Brasil significaria enfraquecer a posição de Portugal no cenário europeu. Significaria admitir incapacidade de manter seus próprios territórios ultramarinos. Significaria abrir espaço para outras potências em uma região estratégica do Atlântico. O Brasil passou então de território secundário a problema de Estado. Mas decidir colonizar não era simples. Colonizar exigia recursos, planejamento, pessoas, defesa. Exigia transformar um espaço informal e caótico em uma estrutura administrativa estável. Portugal não tinha população suficiente para ocupar diretamente todo aquele território. O reino era pequeno, seus recursos eram limitados. A solução precisaria ser criativa. A coroa começou a discutir internamente como transformar o Brasil em colônia, sem assumir sozinha todos os custos. Como garantir ocupação permanente sem mobilizar um exército gigantesco. Como impor autoridade sem estar fisicamente presente em todos os pontos do território. Essas perguntas moldaram a decisão que viria. Antes disso, porém, Portugal tentou o mínimo. Enviou expedições de reconhecimento, fundou feitorias, organizou algumas vilas costeiras. Mas essas medidas se mostraram insuficientes. A extensão do litoral era enorme. O interior permanecia fora de controle. A presença portuguesa era frágil e dispersa. O tempo estava jogando contra o reino. Enquanto Portugal avaliava, o Brasil continuava a ser ocupado de forma desordenada. Cada ano de inação fortalecia rivais. Cada demora ampliava a autonomia local. O território parecia escorrer pelos dedos da coroa. Foi nesse contexto que a decisão amadureceu. Portugal não decidiu colonizar o Brasil por ambição imediata. Decidiu por medo. Medo de perder. Medo de ser ultrapassado. Medo de ver outro império se instalar onde ele havia chegado primeiro. Colonizar
passou a ser uma questão de sobrevivência imperial. A decisão final não veio como um grande anúncio público, mas como uma mudança de postura. O Brasil deixou de ser visto como um espaço periférico e passou a ser tratado como parte essencial do projeto português. Isso significava criar mecanismos de controle que funcionassem mesmo à distância. A colonização precisaria ser delegada. O Estado português entendeu que não podia ocupar tudo diretamente. Então, pensou em distribuir o território, conceder partes da terra a homens de confiança que teriam a responsabilidade de ocupar, defender, explorar e administrar em nome do rei. Era uma solução prática e arriscada. Essa decisão marcaria o nascimento do Estado português no Brasil. Um Estado fragmentado, descentralizado, construído sobre concessões e interesses privados. Um Estado que surgiria não como unidade, mas como um conjunto de experiências simultâneas. O projeto estava prestes a ser colocado em prática, mas Portugal ainda não sabia que essa solução carregava em si as sementes do fracasso. A decisão estava tomada, mesmo que não fosse anunciada com fanfarra. Portugal havia compreendido que o Brasil não podia mais ser tratado como uma aposta distante. Era tarde demais para recuar. O território já estava marcado pela presença europeia, pela violência inicial, pelas disputas silenciosas e pela ameaça constante de potências rivais. A única opção era avançar, mas avançar com cautela. Portugal não possuía homens suficientes, nem recursos financeiros abundantes, nem estrutura administrativa capaz de controlar diretamente um território daquele tamanho. O reino era pequeno. Seu poder dependia de escolhas estratégicas. E a estratégia escolhida foi transferir parte da responsabilidade sem abrir mão da autoridade final. Foi assim que nasceu a ideia de delegar a colonização. A coroa decidiu dividir o território brasileiro em grandes faixas longitudinais e entregá-las a particulares, homens ligados ao rei, nobres ou funcionários de confiança. Esses homens receberiam não apenas terras, mas poder. Poder para administrar, explorar, defender e povoar em nome de Portugal. Não eram donos absolutos. Eram representantes do Estado, ou pelo menos era isso que se esperava. Na prática, essa decisão significava algo inédito. O Estado português nasceria no Brasil de forma fragmentada. Não haveria inicialmente um centro forte, uma capital consolidada ou uma administração única. Haveria múltiplos núcleos espalhados ao longo do litoral, cada um tentando sobreviver por conta própria. A colonização seria descentralizada por necessidade. Portugal acreditava que, ao conceder terras e privilégios, estimularia a ocupação rápida. Os responsáveis locais teriam interesse direto no sucesso da empreitada. Investiriam recursos próprios, atrairiam colonos, enfrentariam resistências indígenas e organizariam a produção. Em troca, a coroa manteria a soberania, receberia impostos e garantiria a posse formal do território. No papel, parecia uma solução inteligente, mas a decisão carregava riscos profundos. Ao entregar tanto poder a particulares, Portugal abria mão do controle direto. Apostava que a lealdade ao rei seria suficiente para manter a unidade. Apostava que interesses privados coincidiriam com os interesses do Estado. Era uma aposta perigosa. Além disso, o território que esses homens receberiam não estava vazio. Ele era habitado, conhecido, defendido por povos indígenas que já haviam enfrentado violência, deslocamento e traições. A colonização delegada significava que o confronto direto com esses povos ficaria nas mãos de particulares, não do Estado. A violência seria terceirizada. Portugal compreendia isso, mas aceitava. O importante era consolidar presença, garantir ocupação permanente, impedir que franceses ou outros europeus tomassem o espaço.
A forma como isso aconteceria no chão era secundária. A colonização oficial começava, portanto, sobre uma base já marcada por conflito. A partir desse momento, o Brasil deixava de ser apenas um território explorado ocasionalmente. Passava a ser uma colônia planejada, ainda que de forma imperfeita. O Estado português começava a se materializar no Novo Mundo, não como uma estrutura sólida, mas como uma rede de concessões. Cada faixa de terra entregue representava uma tentativa de controle. Mas essa estrutura nascente carregava fragilidades evidentes. Os desafios eram enormes, distâncias gigantescas. Resistência indígena contínua, falta de mão de obra europeia, escassez de recursos imediatos, comunicação lenta com a metrópole. Muitos dos homens escolhidos não estavam preparados. Alguns nunca pisaram no território que deveriam administrar. Outros subestimaram completamente as dificuldades. A realidade brasileira se mostraria muito mais dura do que qualquer plano imaginado em Lisboa. O Estado português no Brasil nascia assim, sem bases sólidas. Ainda assim, para Portugal, não havia alternativa. A decisão de colonizar de verdade estava selada. O território precisava ser ocupado, defendido e explorado, mesmo que o método fosse falho, mesmo que o custo fosse alto, mesmo que o controle escapasse em alguns pontos. A colonização era irreversível. A partir desse momento, o Brasil entraria em uma nova fase. Uma fase em que a presença portuguesa deixaria de ser esporádica e se tornaria permanente. Uma fase em que o poder seria exercido não apenas pela força, mas por estruturas administrativas, concessões legais e hierarquias formais. Mas essa fase começaria com um erro estrutural. O projeto escolhido para fundar o Estado português no Brasil não funcionaria como esperado. Ele enfrentaria resistências, fracassos, abandonos e conflitos internos. Algumas áreas prosperariam, outras entrariam em colapso quase imediato. O que parecia solução se revelaria problema. E é exatamente isso que veremos a seguir. No próximo episódio, acompanharemos o nascimento oficial do Estado português em solo brasileiro. Veremos como o território foi dividido, quem recebeu poder, quais foram as promessas feitas e por que esse projeto começou a ruir quase imediatamente. Aqui, o Estado português finalmente nasce no Brasil e dele as capitanias hereditárias. O projeto fracassado, entenderemos como a tentativa de controlar tudo à distância lançou as bases de conflitos que marcariam o Brasil por séculos.